aqui estamos mais uma vez para louvar a Deus e aprender da sua palavra, né? Como passa rápido o tempo, né? Já é segunda-feira, já estamos aí já quase na metade do mês de maio. E como está você? Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem refletido nela todos os dias? Buscado conhecimento? Entender o que Deus quer que você faça? Pois a palavra de Deus, ela é para isso mesmo. A palavra de Deus, como nós lemos aqui agora há pouco, no início do nosso programa, ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a instrução na justiça. E através da palavra de Deus é que nós encontramos as respostas que precisamos para fazer e ter uma vida que agrada o Senhor. Hoje nós vamos aprender através de um servo de Deus lá no passado, no início da igreja, e ver o exemplo de alguém que foi útil para o reino dos céus. E hoje nós temos como exemplo também para viver agradando ao Senhor. A nossa leitura hoje vai falar sobre Barnabé. Muitas pessoas não conhecem ele, mas aqueles que leem a palavra de Deus, aqueles que têm intimidade com as Escrituras, conhecem esse personagem. A nossa leitura hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 ao versículo 30. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Poderíamos passar aqui o dia todinho ouvindo essas leituras, né, Liana? Sim. Lendo a palavra do Senhor. Isso aqui é o início da igreja. E você vê que as pessoas que estavam ali tinha a proteção do Senhor. E uma coisa muito importante que você pode parar um pouquinho para pensar depois, no início do texto que a Eliana acabou de ler, diz que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Veja bem, aquelas pessoas passaram por grande tribulação, grande desespero. Depois de Estevão ser apedrejado, a igreja foi perseguida. Poderia ser muito bem pensar o seguinte: a igreja vai ser dizimada e ali mesmo aqueles discípulos vão parar de falar desse tal Cristo. Mas o que acontece? Eles continuam e vão por essas cidades que nós acabamos de falar, de Fenícia, Chipre, Antioquia. E o que eles faziam lá? Anunciando a mensagem apenas aos judeus. E no versículo 20 diz que alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Ou seja, aos gentios, as pessoas que não foram chamadas para o reino dos céus como os judeus, né? Já eram pessoas estranhas. Mas a palavra de Deus chegou a eles também. E essa palavra, ela foi seguida, porque no versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor.
Assim é para nós também nos dias de hoje, meus amigos. A mão do Senhor está conosco durante a nossa batalha. Quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, esse mesmo Deus que cuidou daqueles seus discípulos lá no início da igreja, Ele está conosco hoje também. Você tem que crer nessas coisas aqui. Se você tem um propósito de falar de Jesus, de levar o seu ministério à frente, não se preocupe se está sendo perseguido, ou se você vê poucas pessoas comparecendo nos cultos, nas reuniões. O mais importante é prosseguir, é fazer como esses irmãos fizeram aqui, seguiram adiante, não pararam de falar. No versículo 22, as notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Aí vai um discípulo chamado Barnabé a Antioquia. Esse ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Veja bem, quando esse discípulo do Senhor chega, o que ele faz? Ele os animou, ele deu ânimo, deu alegria àquelas pessoas, porque não é fácil quando você está envolvido na obra do Senhor, que encontra certas barreiras e dificuldades, precisa de ter outras pessoas para te ajudar, te dar ânimo. E aqui está um servo de Deus chamado Barnabé, que chegou ali e se alegrou e animou com todos que estavam ali. No versículo 24 diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Nós devemos ser útil ao reino dos céus. Nós devemos produzir frutos, senão seremos cortados da videira. É isso mesmo. Nós devemos estar prontos a fazer aquilo que agrada a Deus, assim como Barnabé, na sua época, foi chamado e estava de prontidão a fazer aquilo que agrada a Deus. No versículo 25 diz que então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E hoje, meus amigos, nós também fazemos parte dessa mesma família que começou lá atrás. Quando Barnabé encontrou Saulo, dali para frente foram pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas a conhecer Jesus Cristo. Não se intimidaram com seus inimigos, com aquelas pessoas que queriam destruir a igreja, mas se fortaleceram porque tinham o Espírito Santo de Deus trabalhando, habitando em seus corações. A biografia de Barnabé, escrita por Lucas, é muito breve. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que bonito resumo para a vida de uma pessoa, não é isso? Essas qualidades de Barnabé, entre outras que veremos depois, informamos que ele tinha qualidades e atitudes que todos nós gostaríamos de ter. De Jesus se dizia que fazia o bem, e um homem bom é alguém que se destaca em fazer o bem. O imitador de Cristo, exemplo para todos nós. Se você pretende agradar a Deus, devemos aprender com Jesus e ver como os seus autênticos discípulos viveram no passado. Foram fiéis, eram bons, eram obedientes ao Evangelho. Agora vamos iniciar o nosso dia, esse dia especial que estamos hoje, nessa manhã, nessa semana, praticando o que é bom. Você sabe o que é bom? Você tem conhecido a palavra de Deus e descoberto lá quais são as qualidades que agradam a Deus, aquilo que é bom para Ele? Nós não devemos nos comportar como o mundo se comporta, e muitas vezes o mundo hoje diz o que é bom, aquilo que é contrário à vontade de Deus, porque o mundo não conhece Deus. Mas para que nós possamos ser aceitos por Deus, devemos entender o que realmente é bom, o que é fazer o bem, o que realmente agrada a Deus. Então, começando o dia de hoje, procurando fazer o que é bom, fazer o bem, buscando a direção do Espírito Santo e tendo fé. Não vamos vacilar em nossos pensamentos. No caso de Barnabé, isso foi tão importante que ficou registrado na eterna palavra de Deus, como nós lemos aqui. O pouco que se falou de Barnabé foi positivo. Barnabé era cheio do Espírito Santo. Sinceramente, eu também quero ser cheio do Espírito Santo.
para conhecer os propósitos de Deus, ter os seus dons e produzir o fruto do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, cheio de fé, significa que não há espaço para cultivar dúvidas, mas ter condições de vencer todos os obstáculos que queiram dificultar nossa comunhão com Deus. Há muitos que se perdem no meio do caminho, no meio da trajetória, porque abandonaram a fé, não estavam fortalecidos o suficiente, e veio as tempestades do mundo e tirou dele. Lembra da parábola que Jesus contou? Das sementes? Parábola do semeador? Pois é, muitos se deixam levar pelas influências do mundo e perdem o sentido do que é ser realmente cristão, do que é ser realmente bom, do que se realmente é ser produtivo no reino dos céus. No início do capítulo 13 de Atos também nos informa que Barnabé era um profeta e mestre separado e enviado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário, tendo ainda o privilégio de ser companheiro de Paulo, do apóstolo Paulo. Na realidade, seu nome era José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, Atos 4:36, que significa encorajador. Provavelmente tinha motivos para isso. Agora veja bem, a pessoa ser chamado de encorajador, todos nós queremos estar perto dele, não é verdade? Quantas vezes chegamos perto de alguém para contar sobre os nossos problemas e dificuldades que enfrentamos, e lá aquela pessoa já sai de perto falando da gente. E muitas vezes desconfiamos de tudo e de todos porque não sabemos em quem confiar. Mas aqui está um homem que tinha o título de encorajador. Um homem que recebeu as bênçãos de Deus para sua vida e fortaleceu a igreja quando necessário. Homem desprendido dos bens materiais, pois vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Quando se diz isso, é porque vendeu e entregou para ser distribuído às pessoas que precisavam, pela necessidade dos que estavam ali, para que o reino de Deus fosse propagado, a palavra do Senhor, através daquelas dádivas, daquilo tudo que ele possuía. Esta biografia, registrada em poucos versículos, é de um servo completo de Deus. Eu quero lembrar que muitos hoje estão por aí, famintos por bens materiais dos outros. Há quantos templos abertos e quantos ministérios aí em que as pessoas valorizam mais o dinheiro dos seus fiéis do que levá-los a conhecer o perdão de Deus e conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Há um desejo infame e a ganância por bens materiais, enquanto aqui vemos um homem que vendeu, era desprovido dos seus bens, pois vendeu o que tinha, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Essa é a característica de um verdadeiro cristão. Onde você está? Você tem conhecido pessoas assim? Ou você tem conhecido pessoas, lobos vestidos de ovelhas, que estão loucos por dinheiro dos seus fiéis, das pessoas que estão na igreja? Nós devemos ser generosos ao trabalho do Senhor, pois Jesus pagou o preço pela nossa salvação, pela nossa redenção. A dívida escrita foi riscada, foi completamente apagada. Isso nos dá o privilégio, o desejo de dedicar tudo aquilo que temos e possuímos ao Senhor. Devemos aprender como Barnabé fez e viver como homens assim, procurando agradar a Deus e tendo essas características, desprendido de seus bens, homem de fé que praticava o que era bom e confiava em Deus. Podemos tomá-lo como modelo para nós hoje, a vida de Barnabé, consagrado, desprendido dos bens terrestres, cheio de fé, dedicado à obra missionária, bom companheiro, fiel, intermediário em momentos de dificuldades, em assuntos espirituais. Esse foi Barnabé. Não devemos idolatrá-lo, Mas o que nós estamos falando aqui é dando exemplo, a pessoas que realmente se dedicaram ao Senhor, assim como Estevão lá no início, que perdeu a sua vida, mas ganhou a eternidade. Não se calou diante daqueles opressores. Assim nós hoje também temos a responsabilidade de levar essa palavra ao conhecimento das pessoas que estão ao nosso redor,
Não se intimide, não vacile nas decisões que você deve tomar para que o reino de Deus seja pregado às nações. Para que as pessoas venham conhecer Jesus realmente, precisamos ser autênticos, não mentirosos, não enganadores, não desejosos pelas coisas materiais dos outros, mas como Barnabé, desprendido dos bens materiais, vivendo para agradar a Deus e não aos homens. Quando Jesus voltar, como seremos nós? Como você vai ser lembrado? Quando você partir desse mundo, será lembrado como Barnabé? Homem desprendido dos bens? Um homem que era fiel a Deus? Um homem que era bom, cheio do Espírito Santo, de fé e que muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor através dele? Que conheceram Jesus através do seu testemunho? Quando eu falo homem, falo mulher também, né? Porque o texto da palavra de Deus diz ao homem, então a raça humana, as pessoas. Se você é uma pessoa que tem essas características de ser bom, que é desprendido dos seus bens, que você tem fé e confia em Deus, pratique mais e mais ainda aquilo que o Senhor agrada. Procure ajudar pessoas a conhecer Jesus, procure aconselhar, procure viver uma vida que agrada ao Senhor. Vamos lembrar de exemplos como o de Barnabé, com alegria e saber que fez a história, cumpriu a sua missão de um bom servo do Senhor. Pai nosso Deus, nós somos gratos mais uma vez por essa oportunidade que está aqui nessa manhã, nesse dia tão especial. Podemos refletir na tua palavra, ver exemplos de Barnabé, um servo do Senhor que ajudou tantas pessoas, né? Reuniu tantos irmãos, fortaleceu a vida e a fé de alguns que estavam fracos. Nosso Deus nos ajuda também a entender que devemos ser assim também, dedicados à tua obra, não ser gananciosos nem desejosos pelas coisas desse mundo, mas que possamos ser desprendidos dessas coisas materiais e desejosos pelo aquilo que é do Senhor, que é a eternidade. Lembrarmos do teu reino, lembrarmos da eternidade com alegria, saber que em breve estaremos lá com o Senhor, porque a nossa missão aqui, ela é passageira, a nossa vida aqui são poucos anos e logo estaremos partindo daqui. Não deixe que nós esquecemos disso e sejamos enganados pelo inimigo ao ponto de esquecermos da eternidade e vivermos como se a nossa vida fosse simplesmente esse punhado de dias que vivemos aqui. Ajuda-nos a lembrar de todos os dias, refletir na tua palavra, lembrar desses irmãos que dedicaram suas vidas a serem bons, serem fiéis ao Senhor, a serem dedicados à tua igreja, fortalecendo a vida dos irmãos que estavam em dificuldade. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e maravilhoso, tem nos proporcionado a tua palavra, gratuitamente tem nos dado o perdão dos nossos pecados, nos dando a oportunidade de sermos salvos através do teu Filho amado Jesus. Nós agradecemos por Barnabé, um homem bom, um homem que se dedicou a fazer aquilo que agrada o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Fica bem a gente passar bem outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo.
Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.